Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist Lógica de Programação. E hoje a gente vai estar vendo sobre as estruturas condicionais, tá? Então antes da gente iniciar essa aula maravilhosa, eu só tenho 3 recadinhos para você, tá bom? Primeiro recado, para você acessar nossa playlist Lógica de Programação, porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui tá numa trilha inteira de lógica de programação. Então você quer aprender programação, quer realmente se destacar dos outros, você tem que entrar na nossa playlist, tá? Segunda coisa, essa aula vai ser 100% teórica, tá? A próxima aula que ela vai ser mão na massa, que a gente vai realmente fazer exercício, porque assim, não adianta nada você ter uma aula só teórica e também não adianta nada ter uma aula só mão na massa. Precisa ter essas dois tipos de aula, tá bom? E esse vídeo, juro que é a última coisa, esse vídeo está dividido em capítulo. Então se você for aquela pessoa que você se sente apressado de pular para uma parte que eu tô falando de algo específico, é só olhar aqui embaixo o título e você pode pular para a parte do vídeo que você quiser, fechou? Terminada a introdução, já vamos começar a entender o que são essas tais de estruturas condicionais e o que elas têm a ver com a nossa lógica de programação, tá bom? Então vamos começar aqui. O que são nossas estruturas condicionais? Para poder explicar isso, eu vou mostrar essa foto, tá? Que é uma foto bem simples que eu achei no estoque de imagem aleatório aí. E ela fala sobre o que, tá? Quando a gente está tomando decisões, porque nós somos seres humanos, né? A gente toma decisão, a gente escolhe o tempo todo se a gente quer ir para a direita, se a gente quer ir para a esquerda, se quer ir para frente, como essa imagem aqui. Só qual que é a questão? Um robô, ele toma decisões? Toma decisões, mas ele é bem diferente da gente. Então, como que a gente pode fazer um programa que ele consiga ser autônomo, entre aspas, né? E tomar suas próprias decisões? É para isso que a gente usa nossas queridas estruturas condicionais, que elas vão ser, né, como se fosse um caminho que a gente escolhe no código, que o código vai olhar e vai falar: se algo acontecer, faça isso. Se algo não ocorrer, faça aquilo. Então, quando a gente aplica essas estruturas condicionais, a gente consegue o quê? A gente consegue com que o nosso código tenha decisões automáticas, ou seja, com base no código ele escolhe qual ação ele vai executar. Ele vai ser flexível, vai adaptar de acordo com o ambiente. Então, dependendo do dado que você jogar para o programa, ele vai agir de uma maneira diferente. Fora também que a gente vai ter um controle muito maior do código que a gente está agindo, né? Não vai poder fazer uma filtragem de dados. Então, quando a gente tem estruturas condicionais, if, else, no caso, né? Se, caso contrário, a gente pode ter um filtro no nosso código. Então, para que servem essas estruturas condicionais? A gente pode validar dados, então a gente pode verificar se um dado ele é válido. Aquilo que eu disse, né? A gente pode filtrar. Então, supondo que a gente esteja fazendo um aplicativo, sei lá, para uma empresa, e esse aplicativo só podem pessoas que são maiores de 18 anos, tá? Sei lá, uma coisa de dirigir, carro, alguma coisa assim que só pode ser pessoas de 18 anos que são tem carteira de motorista. Então a gente não quer que todo mundo entre nesse aplicativo. Por isso que a gente poderia ter uma filtragem, poderia ter essa condição que são as estruturas condicionais. Então aquilo tudo que eu já disse, controle de fluxo, a gente vai poder controlar os dados e a gente vai ter respostas personalizadas. Então não sei se vocês já fizeram entrar em algum site que tem aqueles questionários e dependendo das respostas que você dá, ele vai te levar para um certo caminho do site. Então se você dá uma resposta X, ele vai te levar para um caminho X. Se dá uma resposta Y, vai te levar para um caminho Y. Isso é muito importante quando a gente está falando de lógica de usuário, né? Quando a gente quer que o usuário ele tenha uma experiência melhor. Experiência de usuário, esse é o nome. Então isso é muito importante nesse caso, porque a gente vai fazer com que o programa ele se adapte ao usuário e ele sinta mesmo que ele está em casa, né? Que ele está no programa certo para ele. Então é isso que são estruturas condicionais. Então, tipos de estruturas condicionais, tá? Aqui a gente vai entrar mesmo falando sobre as estruturas condicionais. Parar de enrolação e falar logo o que são elas. Então tá, existem 3. Deixa eu até abrir aqui um outro programinha para poder explicar melhor para vocês. Deixa eu aqui pegar minha caneta. Então tá, a primeira estrutura condicional mais famosa de todo é o nosso querido if, tá? O que é o if? O if, ele basicamente é o nosso se. Se algo acontecer, faça isso. If algo acontecer, faça isso. Então, quando a gente está criando um programa, a gente vai ter uma estrutura assim: if, se, e a gente vai abrir os colchetes. Colchete não, é parênteses. E dentro desses parênteses aqui,
deixa eu colocar aqui para baixo porque não tá aparecendo aqui para vocês na tela. Dentro desses parênteses aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar a nossa querida condição. Então, se dentro do parênteses vai ter a condição e a gente vai ter aqui uma chave, tá? Eu sou horrível para poder desenhar chave, mas só para vocês poderem saber, chave é esse bloquinho aqui, tá? Então deixa eu só deixar ele grandão. Isso daqui é uma chave, eu sou horrível para desenhar isso, então saiba que é basicamente a mesma coisa, tá? Então vai ter uma chave e dentro dessa chave a gente vai ter o que a gente quer que execute, tá bom? Então, repetindo, a estrutura condicional vai ser sempre seguindo esse padrão. Vai ter o if, vai ter parênteses e a nossa condição dentro do parênteses, vai ter a nossa chave, que é esse bloquinho aqui de caractere, e dentro da chave vai ter o que a gente quer que o programa execute. Se ficou alguma dúvida, a gente vai ver isso muito melhor tá na aula prática, que a gente realmente vai pegar, fazer código, fazer exercícios práticos, tá? Para cada um dos tipos condicionais. Então fica tranquilo se não ficou totalmente claro. Tem o nosso segundo tipo de estrutura condicional. Deixa eu até aqui no bloco, abrindo no bloco de notas. Enquanto o if ele é o nosso se, o else vai ser o nosso se não. Então assim, caso nenhuma das condições acima sejam verdadeiras, você vai executar o else, entendeu? Então, por exemplo, tem uma condição lá. Se ele é maior que 18 anos, aí entra no aplicativo. Se não, else não proíbe a entrada dele de entrar no aplicativo. Então é basicamente isso que o else vai servir. Ele vai ser um caso contrário. Se nenhuma das condições acima forem atendidas, você vai executar o else. Basicamente isso. E a gente tem o nosso último, não menos importante, que é o else if. O que é o else if? É quando a gente tem mais de uma condição. Então assim, você vai colocar uma primeira condição. Na hora de você colocar a sua segunda condição, ao invés de você colocar if, você vai colocar o if. Então é basicamente uma forma de você falar, se a condição do if não for atendida, tenta checar se a condição do else if vai ocorrer. Então é basicamente isso. Eu sei, gente, que é um conteúdo meio chatinho, tá? Chatinho. Eu tô tentando deixar legal, mas é meio chatinho da gente explicar. Então, se não ficou claro, pode deixar nos comentários. Eu posso regravar, posso explicar melhor na próxima aula. Isso é muito importante, o feedback de vocês. Então, vamos continuar aqui. A gente tem o if, que ele vai executar um bloco de código se a condição é verdadeira. Então, se algo acontecer, faça isso. O else, ele vai ser o se não. Se algo não acontecer, se não, execute isso. Então ele vai executar um bloco de código se a condição do if ela for falsa, tá? Então o if é verdadeiro, o else vai ser o falso. E o else if, ele permite você testar várias condições em sequência, executando o bloco de código correspondente à primeira condição verdadeira. Então é aquilo que eu expliquei. Você vai ter o if, ele vai falar assim, ó, se nada do if ocorrer, tenta checar se essa condição aqui é verdadeira. Então é esse basicamente o else if, é mais de uma condição, entendeu? Então bora para os exemplos práticos das nossas estruturas condicionais, tá bom? Então como que a gente pode ver essas estruturas condicionais? A gente vê muito em verificação de idade, né? À toa que eu falei um monte de 18 anos aqui para vocês, porque esse é o exemplo mais comum de eu ouvir, tá? 18 anos, mano, é um exemplo muito comum. Então, se a idade for maior que 18, imprimir, você é maior de idade. Fechou? Isso aqui é um exemplo muito, mas muito simples. Então, no caso, o que o programa vai estar fazendo aqui, ó? Ele vai estar checando aqui, ó, o programa. Então, programa, não vou escrever tudo. Não, vou escrever tudo sim. Ele vai estar recebendo a nossa idade. E aí, quando ele receber essa idade, provavelmente ele vai ser uma variável, no caso, não está aparecendo na tela, deixa eu colocar aqui embaixo, vai ser uma variável. O que ele vai fazer? Ele vai executar o que a gente chama de checagem, tá? Checagem. Então ele vai checar. Essa idade que eu recebi em forma de variável, ela é maior de 18 anos? E aí, a partir do momento que tiver essa checagem, ele vai abrir duas opções de caminho. A opção do true e a opção do false. Então, se a idade ela for maior que 18 anos, ele vai por true, é verdadeiro, ela é maior que 18 anos. E aí ele vai executar um bloco de código relacionado a essa condição verdadeira.
Se for falso, o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa, só que pro lado falso. Vai executar um bloco de código para ver se essa condição é falsa, né? Para ver não, ele já viu, para poder dizer, essa condição é falsa, então execute isso daqui. Outra coisa que a gente pode usar, que é muito importante, mano, porque agora a gente tá falando de dinheiro. E assim, uma coisa é você fazer um aplicativo de joguinho de criança, uma coisa é você fazer um site de um blog de alguém. Agora, outra coisa é você tá fazendo um aplicativo de um banco, um aplicativo de uma empresa mais importante, porque assim, dinheiro, mano. Um erro de cálculo, você pode cagar com tudo. Você pode criar dinheiro a mais para pessoa, você pode colocar dinheiro a mais na pessoa do banco do que ela tem. Você pode diminuir o dinheiro que ela tem no banco à toa. Você pode fazer descontos, fazer acréscimos que não são verdadeiros. Então, assim, muito cuidado na hora que vocês estão fazendo algo sério mesmo relacionado a dinheiro. Então, é por isso que a gente precisa dessas estruturas condicionais aqui, para poder garantir que tudo ocorra do jeito que a gente quer. Então tá, calcular desconto. Se o valor da compra for maior que R$100, aplicar desconto 10%. Então, se não tivesse essa condição, você poderia acabar colocando desconto de 10% para todo mundo. Você quer isso? Não quer. Quer só para compras maiores de R$100. Então, por isso que tem que ter as estruturas condicionais nesse meio. Classificar alunos. Se a nota for maior que 7, imprimir aprovado. Caso contrário, imprimir reprovado. Imagina você fazer um programa desse, você erra na hora de fazer uma estrutura condicional e do nada todo mundo está reprovado, ou então todo mundo está aprovado, até aquele cara que nunca estudou. Então assim, cuidado, tá bom? Cuidado mesmo na hora de fazer essas estruturas condicionais. E cara, o bom delas é porque você vai conseguir aprender isso muito rapidamente. Eu, quando tava lá criando joguinhos, quando eu era criança, eu fazia muito estrutura condicional, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Então, eu criava no máximo uma variável e ficava brincando com estrutura condicional para fazer um jogo. Eu conseguia fazer bem zoado, mas até que conseguia fazer alguma coisinha. Enfim, aplicativos de entrega, né? Que são nossas aplicações do dia a dia. Verificar se o endereço de entrega está dentro da área de cobertura e calcular o tempo estimado de entrega. Então, quando você tem o seu iFood, o seu Uber Eats, não sei, mais outros aplicativos de comida, você pode acabar tendo essas condições dentro do aplicativo. Isso é muito comum em qualquer site, aplicativo. Jogos, para tomar decisão com base em algo que o usuário, que o personagem do jogo ele tomou de decisão. Então vai ter muito. Para caso você queira ser um desenvolvedor de jogos, como eu acabei de citar do jogo, você vai usar pra caramba aí if else. Mesmo que você não seja um desenvolvedor de jogos, você seja, sei lá, um desenvolvedor mais profissional. Calma. Não estou falando que desenvolvedor de jogos são profissionais. É só num sentido assim de tipo, o jogo é mais para criança, adolescente, e sistema de segurança é algo mais sério, tá? Porque se você errar no sistema de segurança, vai ser um problema. Então, abre aspas, não estou xingando quem desenvolve jogos. Na verdade, é uma profissão muito interessante, tá, gente? Fechou? Então, o sistema de segurança. Se você está desenvolvendo algo mais sério como isso, a gente pode ter problemas se você não souber usar o if else, porque pô, é um sistema de segurança. Então, para poder detectar instruções, controlar ou acessar áreas restritas, tudo isso você pode fazer um jogo de if else, fechou? Tá, conclusão. Gente, não sai ainda. Por que vocês estão querendo sair? Eu nem terminei, só porque tá escrito conclusão aqui. Mano, a próxima aula, ela vai ser sobre exercício. Então a gente vai fazer exercício prático. Você precisa da próxima aula, não adianta só teoria. Essa aula aqui é fundamental para você poder sair do básico e você entender o jogo do if else, entender o else if, que é muito importante. Só que você precisa colocar isso em prática, senão você nunca vai aprender, tá bom? Escutou? Você nunca vai aprender se você não colocar em prática. Então, muito importante que vocês vão para a próxima aula. E como que vocês podem ir para a próxima aula? Entrando na playlist que vai estar no final desse vídeo. Ela provavelmente vai estar aqui do meu lado esquerdo ou direito, depende do ângulo que você está olhando. Enfim, é muito importante que vocês estejam nessa playlist, porque lá eu vou estar falando tudo sobre lógica de programação. E para quem não sabe, a lógica de programação é o que vai te introduzir no mercado. É o que vai fazer com que você tenha uma carreira boa, é o que vai fazer com que você olhe qualquer linguagem de programação, qualquer, e você consiga ter uma noção de como ela funciona.
Sabe essa noção que os programadores mais avançados que têm? Isso daí é lógica de programação, tá? Você não precisa estudar para poder adquirir isso. Só que é muito importante vocês estudarem isso, porque aí vocês não vão se ferrar tanto. Vai ser na experiência, caso contrário, seria na experiência e vocês iam se ferrar bastante. Então entra lá na playlist. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, tá? Provavelmente agora tá aparecendo aqui no meu canto de cá uma playlist sobre lógica de programação. Então acessa lá, gente. Te vejo lá.